Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Satisfação aqui estar com os irmãos para compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, nós faremos a leitura dos versículos de 20 até o versículo de número 27. Provérbios, capítulo 4, versículos de 20 ao 27. Diz assim o texto sagrado: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Que o Senhor, ó Deus, através da tua palavra, possa trazer instrução, sabedoria para nós. Dá-nos graça, ó Deus, nesta noite, de compreender a tua palavra e de aplicar esta palavra. Que ela transforme as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O brasileiro, via de regra, não gosta de instrução. Ou melhor, ele tem dificuldades em obedecer. Eu fico observando a quantidade de acidentes que ocorre, a quantidade de negligências que há no trânsito. Mas se a população observasse os sinais de trânsito, acidentes não aconteceriam. Certamente as pessoas pensam: eu estou com pressa, não tenho tempo para parar num sinal. Aqui não pode convergir, mas mesmo assim eu vou fazer. Ninguém está vendo. E a maioria dos acidentes ocorrem por isso. Quando nós estávamos vindo para a igreja, nós passamos por um acidente. E com certeza foi por não observar as leis de trânsito. Então, pensando pouco nessa questão de observar, estar atento às leis de Deus, estar atento às normas de Deus, à luz do texto que nós lemos, eu gostaria de tratar do seguinte tema: exortações para uma vida cristã saudável. Exortações para uma vida cristã saudável. Queridos, antes de adentrar ao nosso texto e explicar e expor o texto, nós precisamos considerar algumas coisas importantes sobre o livro de Provérbios. Nós precisamos entender que Provérbios se encaixa dentro do gênero literário da poesia. E quando nós pensamos em poesia, nós imaginamos que o livro vai ter rimas, como a gente tem no gênero poético nosso. Ou então, alguma espécie de combinação, alguma métrica e por aí vai. Mas nós sabemos que na poesia existem
paralelismos. Esses paralelismos são importantes, uma vez eu já falei com os irmãos sobre isso, mas nós vamos tocar de novo nesse assunto, porque dentro do nosso texto isso faz uma total diferença para a nossa compreensão. Nós temos 3 principais paralelismos, que são o paralelismo sinonímico, que é aquele que traz uma mesma ideia, palavras diferentes com um sentido igual. Nós temos os paralelismos antitéticos, que expressam uma ideia de oposição. E nós temos um paralelismo sintético, que desenvolve uma ideia que foi apresentada no verso seguinte ou na linha seguinte. E isso é importante, porque não só expressar a mesma ideia, o foco do paralelismo é demonstrar uma ênfase naquilo que o provérbio expressa. Nós também não devemos confundir provérbios com ditos populares do nosso tempo. Faça a sua parte, que Deus te ajudará. Com certeza isso não está na Bíblia, mas muita gente acha que está. Com ferro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas isso também não está na Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é um dito popular, um provérbio popular, mas não está na Bíblia. Mas muitas vezes a gente confunde isso de acordo com o nosso momento, quando a gente está vivendo um momento de angústia, a gente acaba achando que é a mesma coisa. Então, qual é a diferença, por exemplo, de um dito popular, de um provérbio popular, para um provérbio bíblico? A diferença é que o provérbio bíblico, ele é inspirado. Ele vem da parte de Deus. Precisamos também compreender que provérbios não são garantias. Não são garantias. E muitas vezes a gente lê provérbios achando que há garantias e promessas. Na verdade, o que há são padrões em um comportamento esperado. A probabilidade de acontecer. Mas não é certo que isso vai acontecer. Então nós precisamos ler os provérbios à luz dos próprios provérbios e à luz de toda a Escritura. Com certeza, meus irmãos, ler provérbios é um grande desafio. Então nós pegamos o livro de Provérbios, capítulo 1 até o 9, nós vemos uma temática muito dominante e central no livro, que é a figura de um pai se dirigindo ao seu filho. Se você ler do capítulo 1 até o 9, você vai perceber a seguinte expressão: filho meu. Filho meu. E permeada a isso existe também a ideia da sabedoria. E sabedoria não é apenas ter conhecimento. Sabedoria não é simplesmente resolver algumas questões, mas sabedoria é Jesus, no livro de Provérbios. Capítulo 8 e 9 de Provérbios, nós temos isso de forma clara. É a sabedoria de Deus. Sabedoria encarnada de Deus. Tendo isso em mente, algumas questões, é claro que não são todas, não dá para explorar todas as questões do livro de Provérbios, mas nós falamos aqui algo essencial para a gente compreender o nosso texto. A primeira exortação para uma vida cristã saudável está aí dos versos de 20 ao 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. O verbo atentar, ou prestar atenção, não significa um conselho. Não é um simples conselho. Não é um pedido, mas é uma ordem. Uma ordem de um pai amoroso que quer
o bem do seu filho. Certamente que para nós, não só para aquele tempo, mas para nós, há esse imperativo de guardar as palavras de Deus. E certa feita, eu vi o reverendo Ronaldo Lidório, missionário entre os Concombas na África. Estava fazendo evangelismo em uma aldeia, e aquela mulher se sentiu tocada com a palavra do reverendo Ronaldo. Então ela voltou para casa, morava longe, a 3 dias de distância da aldeia. Então ela ficou impactada com aquela palavra, mas no meio do caminho ela esqueceu da palavra. Então ela retorna. E aí o reverendo Ronaldo diz: por que você está voltando? Porque eu esqueci a palavra que o senhor disse. O senhor podia repetir para mim? Aí o reverendo Ronaldo disse: mas você não precisava voltar somente para isso. E a mulher disse: a palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida pelo caminho. E já aqui nós observamos aquilo que eu falei no início, a ideia de um paralelismo sinônimo. Por exemplo, vamos observar aqui, nesse primeiro verso: atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Então, as minhas palavras têm o mesmo sentido de os meus ensinamentos. É a mesma coisa, mas aqui está a ênfase em guardar a palavra de Deus. Todos nós somos tocados pela palavra de Deus. Somos exortados a guardar a palavra de Deus. Somos exortados a desenvolver uma devoção na palavra de Deus. Mas às vezes nós esquecemos disso. E nos apartamos dessa palavra. Os irmãos também podem observar que no verso 20 há uma relação de intimidade, de proximidade, de comunhão. Filho meu, de alguém que está próximo, de alguém que quer o bem, de alguém que se relaciona. Filho meu, presta atenção nas minhas palavras, aos meus ensinamentos. Irmãos, todos os dias, melhor dizendo, todos os domingos nós viemos aqui para a igreja com um único objetivo: ouvir o que Deus está falando, ouvindo o que Deus requer das nossas vidas. Nós viemos aqui para isso. É lógico que há outras questões que derivam dessa questão, como por exemplo a comunhão e o louvor, mas essencialmente nós viemos para a igreja para ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. E nós estamos aqui com os ouvidos atentos, com o coração aberto, para ver, se atentar para os ensinamentos de Deus. E aí ele vai desenvolvendo esse raciocínio. Verso 21. Não os deixe apartar dos teus olhos. Isso quer dizer uma continuidade no processo de meditação da palavra de Deus. Isso significa vida devocional. Uma vida centrada em Deus. Quer dizer que eu estou meditando na palavra de Deus dia e noite, como o Salmo 1 propõe. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas o que ele faz? Ele medita na palavra de Deus dia e noite. O salmista tinha essa compreensão de que a palavra de Deus, ela era preciosa. Então ele precisava meditar, ele precisava pensar, ele precisava considerar aquilo que Deus está falando. E aí ele diz: guarda no mais íntimo do teu coração. Para desenvolver uma vida cristã saudável, nós precisamos primeiro guardar a palavra de Deus.
Porque ela nos instrui, ela nos exorta. Ela nos diz o caminho que nós devemos seguir. Quando nós estamos planejando algo e o Senhor muda, significa que Ele está nos levando para outra direção, para seguir o propósito dEle. E nós sabemos que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. Os caminhos do Senhor são mais altos e melhores, profundamente melhores do que os nossos. Mas nós precisamos entender também algo interessante sobre o guardar a palavra de Deus. Verso 21, a segunda parte do verso 21. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Nós já sabemos que coração na Bíblia não significa o órgão físico, mas coração significa a totalidade do ser humano. Significa as intenções, os propósitos, os pensamentos que nós temos acerca da vida. Por que nós fazemos aquilo que fazemos? É o coração que nos controla, que nos dirige. É o coração que orienta as nossas afeições e paixões. E por isso que nós devemos guardar a palavra de Deus, não longe de nós, não fora de nós, mas dentro do nosso coração. É dentro de nós, para que a palavra de Deus controle as nossas afeições. Afeições essas que foram deturpadas do pecado. Por isso, mais uma vez, nós voltamos inicialmente naquilo que dizemos. Nós precisamos meditar dia e noite nesta palavra. Porque o nosso coração, por vezes, nos trai. Como diz o certo pregador, Charles Spurgeon, ai de nós, nosso coração é o nosso maior inimigo. Nós precisamos guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração, para que o nosso coração seja controlado pela palavra, mas acima de tudo pelo Deus que se revelou na palavra. Mas em segundo lugar, nós precisamos guardar o coração. Se por um lado nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso mais íntimo e profundo, que é o coração, nós precisamos guardar o coração. Certo teólogo disse o seguinte: ao guardar os mandamentos dentro do coração, ele permanece guardado de más intenções. Irmãos, o nosso coração, como diz o profeta Jeremias, é desesperadamente corrupto. Ele pensa em coisas que não deveria pensar. Ele projeta coisas que não deveria projetar. Quando acontece a regeneração, Deus muda o nosso coração no sentido de que agora eu posso ver. Não é mesmo, coral? Agora eu posso ver. Mas pela ação soberana do Espírito no nosso coração. Mas o nosso coração ainda está inclinado para o pecado. Porque Deus já nos salvou da condenação do pecado. Mas ainda o pecado habita em nós. Como foi o texto lido na liturgia de Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi por não guardar o coração que Davi adulterou. Davi achou que era melhor ficar em casa. Davi estava cansado. Ele achou que tinha conquistado tudo. Ele não queria guerrear, ele não queria lutar.
Então ele cobiçou. Então ele adulterou. E grande foi a sua ruína. Mas mais tarde, no Salmo 119, versículo 11, Davi diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Precisamos, queridos, urgentemente considerar essa palavra. Se submeter o nosso coração ao crivo da palavra de Deus. E também, de igual forma, orar como Davi orou no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor conhece o nosso coração. O pastor não conhece seu coração, os presbíteros não conhecem, os diáconos não conhecem, mas Deus conhece. E nós podemos orar no sentido de que Ele possa esquadrinhar o nosso coração e nos livrar de nós mesmos, das nossas paixões. Precisamos, queridos, pensar nisso. Mas o próprio Senhor Jesus, quando estava falando com os fariseus, falando contra a arrogância dos fariseus, que eles achavam que a purificação era externa, e então o Senhor Jesus disse: é de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Vem de lá. Todas essas coisas vêm do nosso coração. E se você acha que é incapaz de cometer essas coisas, você não conhece o seu coração. Aquilo que nós cremos como presbiterianos, a depravação total. O nosso pecado pode nos levar bem mais longe do que a gente acha. Precisamos urgentemente guardar o nosso coração, se refugiando, se submetendo a Ele. Você já ouviu aquele dizer assim? Siga o seu coração? Queridos, não siga o seu coração. Não siga. Siga a palavra de Deus. Se submeta o seu coração à palavra de Deus, para que a palavra de Deus esteja de uma forma tão arraigada que esse coração vai desejar apenas a vontade do Senhor. Então você e eu podemos clamar: Senhor, eis-me aqui, faça conforme o teu querer e a tua vontade. Como Agostinho de Hipona também disse: Senhor, onde os meus planos não forem os teus, destrua-os. Devemos seguir o Senhor. E isso nós podemos pensar em Colossenses 3,16 também. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esse habitar em vós é dentro do coração. Quando a palavra de Deus habita ricamente em nós, nós podemos aconselhar. Nós podemos anunciar a palavra de Deus aos irmãos, aqueles que sofrem, aqueles que estão em profunda agonia. Em terceiro lugar, para evidenciar uma vida cristã saudável, verso 24, devemos guardar a falsidade dos lábios. Queridos, guardar o coração agora vai se expandir para a nossa vida diária. Agora nós vamos falar de atitudes relacionadas ao nosso cotidiano.
O mandamento agora, ele se torna mais palpável para nós, porque ele fala de realidades da nossa vida. Guardar a falsidade dos lábios. Mentira. Queridos, e infelizmente, a gente mente. Infelizmente, a gente trapaceia. Infelizmente, a gente gosta de querer levar vantagem muito daquilo que a gente fala. E isso daqui nós podemos pensar naquilo que está lá nos 10 mandamentos. Não levantar falso testemunho. Isso também nos leva a pensar aquilo que está em outras partes da Escritura. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre. Tiago também diz que a língua é fogo, mundo de iniquidade. Muitas vezes, a forma com que a gente fala está carregada de malícia, está carregada de maledicência. E de onde vem isso, irmãos? Do nosso coração. Por não guardar o nosso coração, muitas vezes nós nutrimos a falsidade dos lábios, a mentira. E por que não falar de outro pecado que às vezes quase não aparece? Que é a fofoca. São alguns pecados que ficam camuflados, mas o Senhor conhece. Por isso, nós devemos guardar o nosso coração. Por isso, nós devemos ouvir a palavra de Deus. Por isso, como também o próprio apóstolo Paulo diz, nós precisamos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem. Pense aí nas suas conversas, as intenções. E por que não dizer também das conversas picantes em WhatsApp? Carregadas de segundas intenções. Há um campo onde nós temos falhado e nós precisamos de instrução para melhorar isso. Nós precisamos nos encher da palavra de Cristo. É só assim nós vamos nos libertar ou livrar da falsidade dos nossos lábios. E isso não deve estar presente nas nossas vidas. O nosso compromisso é falar a verdade em amor. O nosso compromisso é transmitir graça aos que ouvem de acordo com a necessidade. O nosso compromisso é, através dos nossos lábios, da palavra de Cristo que habita em nós, ser um caminho ou instrumento terapêutico na vida daqueles que sofrem. Quantas vezes, irmãos, aquelas pessoas que sofrem, ao invés de apacentar, nós condenamos. Nós colocamos um jugo ainda mais pesado. É preciso tomar cuidado, irmãos. É preciso ser instrumento de bênção e não de maldição. Mas há ainda um quarto aspecto no que diz respeito à saúde espiritual. Guardar os olhos da perversidade. Percebe, irmãos, que tudo vem de guardar o coração. Falsidade dos lábios. Agora nós vamos lidar com os olhos. Nós temos contato com várias coisas, principalmente
com a chegada da internet, com a difusão da internet, há coisas terríveis. Há vários cristãos que durante a semana se enchem de conteúdo perverso. E o casamento cada vez mais vai deteriorando. Tem um instituto que levantou uma pesquisa entre aqueles que consomem material pornográfico. E paz, meus irmãos, o maior índice está entre os cristãos. O maior índice de consumo de pornografia, imagens sensuais, está entre os cristãos. É uma triste realidade. A questão dos olhos é bastante importante. Jesus mesmo disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, toda a nossa vida será luminosa. Porém, se os nossos olhos forem maus, estaremos mergulhados em densas e profundas trevas. Mas não somente isso, não há somente essa questão. Existem aqueles olhos que estão cheios de cobiça, querendo ter aquilo que o outro tem, ou querendo ser aquilo que o outro é. E então, nessa ânsia, nesse desejo, eles atropelam qualquer coisa para ter aquilo que o outro tem e ser aquilo que o outro é. Há aqueles também, junto com a cobiça, vem a inveja, não são satisfeitos com o que têm, não são satisfeitos com aquilo que Deus dá. E a raiz de tudo isso, da inveja e da cobiça, é a ingratidão, é a insatisfação, não consigo mesmo, mas com Deus. E quando nós estamos insatisfeitos com Deus, nós vivemos uma vida longe da presença de Deus. Por isso, nós precisamos desviar os nossos olhos da maldade, da perversidade. Devemos fazer como Jó fez. Fiz uma aliança com os meus olhos para não lançar sobre eles uma donzela. Mas tudo procede do nosso coração. Devemos guardar o nosso coração para que a falsidade da boca não esteja presente. Os nossos olhos, é interessante a expressão que ele diz aqui, olhem direito. E as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Mais uma vez a ideia do paralelismo. Como? Olhos e pálpebras. É a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Os nossos olhos, nós precisamos ter essa atenção naquilo que nós continuamente ou propositadamente estamos nos expondo, porque certamente isso vai acabar com a nossa vida. E por último lugar, em último lugar, versículos 26 e 27. Guardar o caminho da retidão. Guardar o caminho da retidão. Pondera as veredas de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos, sejam íntegros. Há então a necessidade ou o mandamento de andar em retidão pelo caminho do Senhor. Há então a questão da perseverança no caminho do Senhor, não em começar bem, não apenas isso,
mas em continuar no caminho do Senhor. Isso me faz lembrar do peregrino. Quantos aqui já puderam ter a oportunidade de ler O Peregrino, de John Bunyan? Bem ilustrativo. Ele está em sua jornada para a cidade celestial, mas volta e meia aparecem alguns amigos inoportunos que tentam tirar ele de um caminho para jogar em um atalho, dizendo: por aqui você vai chegar mais rápido, esse caminho aqui é melhor do que você está. E na verdade ele vai se distanciando. Mas então, em um dado momento da história, e o livro narra a história de Cristão, então, mais à frente, ele encontra um amigo chamado Fiel. Cristão fiel. Quantas vezes, queridos, nós nos desviamos do caminho? Quantas vezes as propostas desse mundo nos seduzem para abandonar o caminho do Senhor e pegar um atalho, pegar uma estrada melhor, mais confortável. Mas essa cidade, essa estrada, melhor dizendo, ela não vai chegar na cidade celestial. Ela chega só na destruição. Precisamos, então, permanecer no nosso caminho. Pela graça do Senhor que nós fazemos isso. Mas nós, como peregrinos, devemos prestar atenção à nossa jornada. No sentido de não sermos seduzidos pelo diabo, pelo nosso coração, pelo pecado. Precisamos entender que os bens dessa terra são como barro. Eles se despedaçam com o tempo. Nós precisamos, então, fortalecer a nossa convicção de que somos peregrinos, e estamos caminhando em direção à pátria celestial. Devemos permanecer, sim, sabendo dessas lutas, das angústias que nos cercam. E talvez alguns aqui já estão afastados desse caminho ou estão esmorecidos, desanimados, cabisbaixos. Já foi capturado pelas seduções do pecado que não se importa mais com os caminhos do Senhor. Mas esse é um chamado para mim, para você. Considerar a palavra do Senhor, atentar para a palavra do Senhor, despertar os nossos ouvidos, inclinar os nossos ouvidos para que retornemos ao caminho do Senhor. Perseveremos nesse caminho, com força, com entusiasmo, lembrando das recompensas celestiais que nos aguardam, a glória do Senhor, daqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nada nessa terra se compara às bem-aventuranças dos céus. Por isso devemos prosseguir, caminhar, olhar em direção ao alvo, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12. É preciso caminhar. Então, irmãos, concluindo e relembrando aquilo que nós falamos, há 5 pontos ou as 5 exortações para uma vida cristã saudável. Guardar as palavras de Deus, guardar o coração, guardar a falsidade dos lábios, guardar os olhos da perversidade, guardar o caminho da retidão. Então, eu gostaria de deixar aqui com os irmãos 3 breves aplicações para nós, no sentido de que nós ouvimos a palavra de Deus aqui,
E agora, o que eu vou fazer com isso? Quando eu sair daquela porta e for viver a minha vida, o que vai acontecer depois? O que eu vou fazer? Primeiro, é preciso nutrir ou desenvolver um estilo de vida completamente voltado para Deus. A nossa vida devocional. Como que anda a nossa leitura bíblica? Como que está? Nós lemos a Bíblia de vez em quando? Nós lemos a Bíblia só na igreja? A Bíblia é um livro íntimo para você ou é estranho? Você tem dificuldades de encontrar Gênesis na Bíblia? Né? Queridos, nós temos vários recursos. Eu tenho falado isso para os adolescentes, para os jovens. Temos vários recursos para desenvolver isso, para nos aproximar de Deus. Muitas vezes nós não estamos sensíveis à voz de Deus porque nós não temos comunhão com Ele. Você vai pensar aí a forma que você vai fazer. Que hora? De manhã? De tarde? À noite? O fato é que nós temos que desenvolver uma devoção. Ler a Bíblia, orar, estudar a Bíblia, perguntar, se envolver. Outra coisa que a gente perde de vista é memorização de versículos. A gente acha que isso é só lá do CP, né? Não é verdade? Memorizar é só lá no CP. Né? Não é. É para a vida inteira. Nós sempre seremos discípulos. Pense nisso. Desenvolva isso. E já eu deixo uma tarefinha para vocês. Bem simples. Memorizem Colossenses 3,16. Fabuloso. Formidável. Espetacular. Para toda a nossa vida. Bem facinho. Antes de dormir hoje, Colossenses 3,16. Mas outra questão. Nós precisamos falar palavras que edificam. Palavras que transformam. Palavras que apacentam. Palavras que curam. Devemos ser verdadeiros e não ser falsos. Isso não combina com ser cristão. Pense naquilo que você está falando. Deus está agradando? Ou Ele está se irritando com aquilo que nós estamos falando? E por fim, para seguir o caminho da retidão, busque por modelos bíblicos que possam lhe inspirar. Na Bíblia está cheio. Jesus, Paulo, José, Timóteo, Jó, Daniel e um monte. Mas procure, acima de tudo, aqui na igreja, modelos bíblicos que te inspiram a seguir o Senhor, a continuar nesta jornada. Procure por isso. Procure. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que sigamos o nosso caminho em direção à Cidade Santa. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus, por tua palavra. Que possamos, ó Deus, estar atentos à tua voz, guardar a tua palavra, guardar o nosso coração, guardar a falsidade dos lábios, guardar os nossos olhos e manter firme na nossa caminhada rumo ao céu. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, ajuda o teu povo aqui reunido. Nos anima, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Nos ajude, meu Pai. Ó Deus, assim eu oro, com gratidão, com louvor, em nome e por amor de Jesus Cristo.